Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo ótimo, graças a Deus, né? Sempre aqui orando para que Deus dê uma solução para esse problema da quarentena, do isolamento e que logo, logo, né, a gente possa se ver pessoalmente. Para quem não me conhece ou não se recorda de mim, o meu nome é Clarice, eu sou irmã da tia Lu. Estou sempre lá, né, ajudando lá na sala, na escolinha. E hoje eu estou aqui para poder falar da aula 8, nós vamos falar de Pedro, né? Pedro na prisão. Saber o que aconteceu na vida de Pedro, né? O porquê que ele foi preso e como que foi que aconteceu o milagre de Pedro sair da prisão, tá? O nosso texto bíblico está lá no livro de Atos, no capítulo 12, do versículo 1 até o 19. E o nosso versículo que norteia a nossa revista, as nossas lições, está lá no livro dos Salmos, o capítulo 145, versículo 18, que diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, e de todos os que o invocam em verdade. A nossa lição de número 8 vai falar sobre a oração, o poder da oração, né? De quando os cristãos oravam enquanto Pedro estava preso. Eu não sei se vocês recordam, lá na aula 7, que falava sobre Pedro e Cornélio. Cornélio era um centurião que trabalhava com o rei Herodes, né? Era um guarda. E apesar dele estar junto dos guardas, que geralmente eram pessoas que não eram cristãos, Cornélio era um homem bom. Ele ajudava as pessoas, ele orava na casa dele, ele tinha um coração bom. Tanto é que ele, através de uma visão, que um anjo deu a ele, e o Senhor mandou esse anjo, né? Ele convidou a Pedro para ir até a casa dele. Pedro relutou no início, por causa de culturas e costumes, né? Mas daí Pedro foi tocado também pelo Senhor, aceitou o convite e foi até a casa de Cornélio. Então, quando chegou lá, encontrou com Cornélio e mais um grupo de pessoas que estavam lá, orando, né, falando da palavra, evangelizando um ao outro. Pedro entrou e se sentiu, né, através daquela visão que Deus deu a ele, para ele quebrar os costumes e se juntar àquelas pessoas que falavam do amor de Cristo. Então Pedro entrou, orou com eles, comeu com eles na mesma mesa, coisa que não era de costume, mas através da visão que o Senhor deu a ele, ele mudou o pensamento e se juntou àquelas pessoas. E aí, Pedro, a partir daquele momento, ele começou a falar do poder de Jesus Cristo para outras pessoas que não eram cristãos. E ali começou-se a igreja. Bom, acontecendo isso, existia lá o rei Herodes, que era um homem ruim, não tinha Cristo no coração, perseguia todos aqueles que falavam do amor de Jesus. Se sentia enfurecido com os cristãos, com os apóstolos. E aí ele, muito raivoso, sabendo do movimento do cristianismo, que cada dia aumentava mais, né, através dos apóstolos, Pedro, João, Tiago, né, e muitos outros, que falavam do amor de Cristo para as pessoas. E as pessoas foram mudando de vida. E Herodes ficou enfurecido com isso, porque ele não gostava
Ele não gostava que as pessoas pensassem diferente, né? Que uns praticassem o amor com o outro em relação ao outro. Ele ficou muito enfurecido. E através dessa fúria, né? Ele mandou matar Tiago, que era um apóstolo de Jesus. Ele era muito ruim. Mandou matar Tiago. Depois que Tiago foi morto, o movimento do cristianismo, o amor de Deus que deu seu filho para morrer na cruz por nós, continuou, nada mudou. Herodes achou que ia terminar, né? Que agora eu vou acabar com os apóstolos, vou matar um deles e eles vão ficar quietos. Não, eles continuaram falando do amor de Cristo. E Herodes continuou muito raivoso. Por quê? Porque aquele movimento não tinha terminado. Ele continuou desafiado e um dia, junto com os outros do reinado, entraram num acordo e falou: vamos prender a Pedro, que Pedro era um dos maiores entre os apóstolos, né? Então vamos prender a esse. Quem sabe esse movimento, né, se acalme e as pessoas se voltem a mim, porque ele não admitia, né, dividir o reinado dele com outro. Nunca ele admitiu que Jesus fosse o Filho de Deus, né? E aí ele mandou prender Pedro. E é aí que a gente vai começar a falar da nossa lição número 8, que a gente vai falar sobre a oração, né? Como que a igreja orava a favor da libertação de Pedro da cadeia, né? Então, Pedro era um apóstolo tão dedicado, tão fiel, tão honesto na palavra de Deus. Ele era forte, mas ele era forte na palavra, no conhecimento. Que Herodes mandou prender a ele e na porta da prisão ele deixou muitos soldados ali para que ele não fosse, para que ele não fugisse, né? Porque Herodes temia que Pedro era um homem de fé, né? E temia que ele conseguisse se sair daquela cela. E foi exatamente isso que aconteceu. Que Pedro conseguiu se livrar dessa prisão. Como que vocês acham, crianças, que Pedro ficou depois que ele foi preso? E como que vocês acham que a igreja reagiu mediante essa notícia, sabendo que Pedro tinha sido preso? Vocês acham que a igreja criou um movimento, um modo mirambulante, né? Se fosse hoje, né? Imagine vocês, se fosse hoje, será que eles iriam pular lá de cima do telhado e invadir a prisão e tirar Pedro à força, né? Não, não foi isso que aconteceu. Pedro, a Bíblia diz que Pedro dormia, né? Ele dormia na prisão. E o plano mirambulante que a igreja fez não foi puxar Pedro à força da cadeia, da prisão, da cela. Foi orar. Enquanto a igreja orava, Pedro dormia. Pedro, assim como eu já tinha dito, crianças, Pedro dormia na prisão. E durante o sono, de repente, aparece um anjo em forma de luz. E aí aquele ambiente fica tudo claro. E o anjo diz a Pedro: levanta-te, levanta-te, vai depressa. E aí Pedro levanta, faz o movimento para se levantar e as correntes caem dos seus braços.
os cadeados se abrem e ele fica livre naquela hora. Então o anjo pegou e falou para ele, vamos, né? E aí Pedro se levantou ainda meio zonzo, não sabia direito o que estava acontecendo. E o anjo pegou e falou assim para Pedro, arrume suas coisas rápido e vamos embora. E enquanto isso, lá fora, a igreja orava e Deus estava agindo na vida de Pedro, acontecendo um milagre. E aí Pedro foi atrás do anjo e ele andou naqueles corredores. E o que é mais incrível, Pedro dormia junto com os guardas e os guardas não acordaram, continuaram dormindo. E Pedro seguiu o anjo e foi embora, foi seguindo a eles. Quando chegou lá fora, o anjo se separou dele, né? E aí que Pedro começou a olhar assim e caiu na realidade e falou, nossa, é verdade mesmo o que está acontecendo. Eu estou livre, né? No nome de Jesus eu estou livre. E aí foi correndo e o anjo se foi, né? E saiu da presença de Pedro. Mas Pedro continuou ali na unção, né? Daquele milagre que tinha acontecido. Como assim? Como que eu fui liberto, né? E aí ele foi andando cidade afora e foi até uma casa, né? Onde tinha muitas pessoas reunidas, falando, orando no nome de Jesus. E o nome dessa senhora, dona dessa casa, era Maria, mãe de João. E ele bateu a porta. A Bíblia diz que ele bateu a porta e pedia para que abrisse. E lá tinha uma menina chamada Rodi. Ela foi até a porta. E aí, quando chegou à porta, olhou assim pelo buraquinho e viu Pedro. Mas ela ficou tão feliz, que saiu correndo para contar para os outros que Pedro estava à porta. Aí chegou lá e falou, gente, venha ver, Pedro está à porta. E aí as pessoas falaram, nossa, não é possível, você só pode estar louca, Pedro está preso. Ela falou, não, venha até a porta e venha ver que Pedro está aqui. Aí eles foram, Pedro entrou e falou para eles, fiquem em silêncio, escutem, fiquem em silêncio, calma, Pedro falou para eles. E ali Pedro contou tudo o que havia acontecido na prisão, os guardas do lado, ninguém acordou, o anjo apareceu, falou com ele em sonho e ele foi liberto. Enquanto a igreja orava, Deus agia. Deus, na sua infinita bondade, agia a favor. Assim, crianças, o Senhor é até hoje. Então, o que eu quero, qual era a mensagem realmente da lição? O poder da oração. Do mesmo jeito que Deus agiu na situação de Pedro, Ele continua fiel até hoje. Né? A partir do momento que a gente entrega nosso coração, que a gente entrega o nosso ser na mão de Deus e a gente ora acreditando de que toda a situação vai mudar, isso acontece. Certo? Então, se você, criança, está passando por algum problema em casa, às vezes o pai, a mãe, né, por causa de toda essa situação que a gente está passando, às vezes acontece alguma coisa que deixa você muito triste, pede para o Papai do Céu. Ele é fiel para te ajudar, para nos ajudar. Tá bom? Essa é a mensagem da lição número 8, tá? Agora eu queria orar por vocês, por mim, né, em agradecimento ao nosso Senhor por Ele ter sido fiel até agora, tá? Senhor meu Deus,
Muito obrigada, Senhor, pela vida das crianças que estão assistindo essa aula, pela minha vida, pela vida da nossa igreja. Obrigado pela tua fidelidade, obrigado pela tua bondade. E obrigado, Senhor, por ter dado esse recurso da internet para a gente falar do teu nome. Que o Senhor esteja junto de cada um, de cada criança, de cada pai, de cada mãe, ajudando a entender a cada dia mais a tua palavra. Eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Continue firmes, crianças, que assim que terminar a quarentena, nós nos veremos, tá bom? Um grande abraço e Deus abençoe.